A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui compartilhar algo da parte do Senhor com os irmãos, aonde, meditando na palavra do Senhor, o Espírito Santo falou muito forte em meu coração, e a palavra do Senhor primeiro vem para aquele que escuta, para que depois nós possamos compartilhar com o nosso próximo. Aleluias. E a palavra que o Senhor me deu foi 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 7, que diz: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e tinha como filha. E vindo um viajante a um homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante, que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisas e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: És este homem. Aleluias. Louvado e engrandecido seja teu santo nome. Num capítulo anterior, do capítulo 12 que eu li, a Bíblia, ela nos diz sobre o adultério e o homicídio que Davi cometeu. Davi, no tempo em que os reis saem à guerra, ele envia Joabe e seus servos com ele e a todo o Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Mas a Bíblia diz que Davi, ele decide não ir à peleja, ele decide ficar em Jerusalém. E aconteceu que na hora tarde, Davi se levantou do seu leito e passeava no terraço da casa real, quando do terraço avistou uma mulher que estava se lavando, e era muito formosa à vista. Então Davi, ele envia um mensageiro e pede para trazer a mulher a ele, sabendo que era Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. E a Bíblia nos diz que Davi ele acaba se deitando com esta mulher e a concebendo, e acaba engravidando. E a Bíblia, para resumir, ela nos diz que Davi, então, a partir daí, começa a tentar encobertar o seu pecado com uma insistência muito grande até a morte de Urias, esposo de Batseba. Aleluias. Mas o que me chamou mais a atenção foi nesse capítulo 12, onde a Bíblia nos diz que o profeta Natã, ele repreende Davi. Natã, ele começa contando uma parábola ou história a Davi, dizendo: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente, do seu bocado comia e do seu copo bebia. E vindo um viajante a um homem rico, deixou ele de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera com ele. E o que me chamou muita atenção nesse texto foi que o profeta Natã, terminando essa parábola ou história, a Bíblia diz que Davi, ele entrou em um furor contra este homem. E Davi diz, a Bíblia diz: Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornar a dar o quadruplicado, porque fez tal coisas e porque não se compadeceu. Aleluia. Então, no versículo 7, 2 Samuel 12, 7, a Bíblia nos diz que o profeta Natã, ele diz a Davi: Então disse Natã a Davi: Tu
és este homem. Meus queridos irmãos, o que o Espírito Santo de Deus me ensina e o que eu aprendo nesse texto? Eu aprendo que nesse texto que Davi, depois que ele comete o seu adultério, depois que ele comete o homicídio, ele, na verdade, achou que o seu pecado estava encoberto. Mas a palavra do Senhor nos diz que nada fica oculto aos olhos de Deus. E o que me chama muito a atenção, trazendo essa palavra nos dias de hoje, é que na nossa vida, no nosso dia a dia, é muito mais fácil nós julgar o pecado do seu próximo e encobertar os nossos pecados. É muito mais fácil tentarmos mostrar sermos pessoas santas, pessoas de santidade, do que reconhecermos que nós também somos pecador e que já erramos algumas vezes. É mais fácil nós tentarmos apontar o dedo ao nosso próximo do que nós nos arrependermos dos nossos próprios pecados. E Davi aqui, ele julga o homem da história e da parábola que o profeta Natan contou. Ele entra em furor e diz que vive o Senhor e que aquele homem era digno de morte. E ele se esqueceu do pecado que ele próprio cometeu há pouco tempo atrás, aonde ele adulterou, aonde ele manipulou a morte de Urias. Então, o que o Senhor me revela é que é muito mais fácil nós julgarmos o pecado dos outros e esquecermos dos nossos próprios pecados. É muito fácil nós falarmos do pecado dos outros do que nós olharmos para a nossa própria vida e reconhecer que somos falhos, que somos pecadores e que também necessitamos de arrependimento. Eu espero que esta passagem possa ter falado em teu coração e que você possa ter aprendido alguma coisa com ela. Deus abençoe e vos ilumine.